Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa minissérie Construindo Jogos com o Construct 3. Eu sou Erisvaldo Correia e no vídeo de hoje nós vamos começar a conhecer as primeiras ferramentas aqui dentro do Construct. Bom, primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas aqui, quando a gente criou o nosso projeto, o Construct ele traz uma tela, né? Que no caso seria o nosso layout com um tamanho. Esse tamanho, inicialmente, se você olhar aqui na barra de propriedades, está marcando 1708 por 960. Então esse aqui é o tamanho completo da nossa cena, certo? Então quando você está desenhando o seu jogo, toda a cena do jogo ela vai ser desenhada aqui, nesse palco, ok? Porém, a câmera, ou seja, a área de visão que o nosso usuário, que o nosso jogador vai ter, ela é um pouco menor. Mas como assim menor? Não sei se vocês conseguem ver que aqui tem uma linha pontilhada. Essa linha ela está delimitando, opa, cliquei duas vezes aqui, ela está delimitando a área de visão da nossa câmera. Então, a gente tem esse pequeno pedaço, ok? Aqui nas propriedades, a gente consegue visualizar o tamanho. Esse tamanho aqui, ele está mostrando o tamanho do nosso palco como um todo, certo? Porém, mais para frente a gente vai aprender aqui também como está configurando certinho o campo de visão. Mas por que a gente tem um tamanho diferenciado no campo de visão e no palco da nossa cena como um todo? Porque eu posso ter um cenário bem extenso, ou seja, eu posso, por exemplo, aqui modificar a largura, onde está marcando aqui 1708, só para vocês verem, eu vou colocar aqui, por exemplo, 2500. E eu vou dar um Enter, como vocês perceberam, a nossa cena aqui ela ficou bem maior. Porém, no momento em que eu estou criando a cena do jogo, eu não posso fazer com que o meu jogo seja totalmente visível de uma vez para o jogador. Eu preciso que, conforme os nossos personagens do jogo vão se movimentando pela tela, é que o nosso jogo vai sendo revelado. Vamos imaginar, por exemplo, novamente o jogo do Mario, de plataforma, que ele começa num canto do cenário. Conforme você vai movimentando o Mario, a câmera vai focalizando o aspecto de visão de quem está jogando para enxergar novas áreas do cenário. E uma das coisas que nós vamos aprender nesse vídeo é como trabalhar essa questão da movimentação da câmera. Mas para isso a gente precisa começar a inserir objetos, porque tudo quando a gente está desenvolvendo um jogo com o Construct é um objeto. Inclusive, se eu for trabalhar algum clique do mouse, se eu for trabalhar uma ação do teclado, que a gente vai ver mais para frente essas questões, a gente vai também utilizar tanto o mouse como o teclado como sendo parte do conjunto de objetos que eu vou inserir na ferramenta, ou seja, no momento em que eu estou desenvolvendo. Mas sem mais delongas, eu espero que tenha ficado claro nesse primeiro momento essa parte, porque ela é muito importante, certo? Porque no momento que eu estou desenvolvendo o cenário do meu jogo, ou seja, a cena do meu jogo, claro que ele pode ser composto de diversas cenas diferentes, ou seja, eu teria layouts diferentes, ok? Mas eu tenho que entender que eu tenho uma área de visão inicial e eu tenho áreas que inicialmente não são visíveis. E essa é uma preocupação que a gente precisa ter quando você vai construir o seu personagem, pois você tem que lembrar de fazer com que a câmera foque no seu personagem. E isso, claro, depende do jogo. Um exemplo de um jogo que eu não precisaria focar a câmera no meu personagem e que na verdade eu estaria movimentando o meu cenário é aqueles jogos onde você tem uma espécie de speedrun.
Então o seu personagem ele sempre vai ficar fixado num ponto da tela e é o cenário que se movimenta de um lado para o outro, fazendo aquela impressão de que o personagem está correndo pelo cenário, quando na verdade o que está acontecendo é o contrário. É o cenário que está passando por trás do nosso personagem, ok? Mas isso são assuntos que a gente vai discutir mais vezes ao longo dessa minissérie, então não precisa se preocupar agora. Bom, como que eu insiro um objeto? Vamos lá. Eu tenho aqui o nosso palco, eu vou clicar com o botão direito e aí a gente vai ter essa opção aqui de inserir objeto, ok? Então, quando eu inserir um novo objeto, o que eu vou fazer? Eu vou, aqui nessa caixinha, selecionar inicialmente um objeto chamado Sprite. Como eu falei, tudo basicamente é um objeto e como vocês podem ver, eu tenho uma coleção de objetos. Alguns nós vamos ver aqui na minissérie, outros a gente teria que ver num curso um pouco mais avançado, mas uma coisa que você sempre vai utilizar é o Sprite. O Sprite ele é uma imagem ou uma coleção de imagens que você pode utilizar tanto para definir o seu personagem, personagens que vão atuar como inimigos, inclusive imagens que vão construir o seu próprio cenário, beleza? Então isso é uma Sprite. Agora, inicialmente, a gente não vai trabalhar com imagens específicas, mostrando um fundo, uma construção de plataformas, o chão, árvores, nem nada disso, nem o personagem. Vamos utilizar apenas retângulos simples, coloridos, que vão trazer aí a ideia de qual é a parte do nosso jogo que nós estaríamos trabalhando, ok? Então eu vou clicar aqui em Sprite, eu vou dar um nome, ok? Sempre dê nome para os seus objetos. Por quê? Lembra que eu te falei? Aqui na aba de projeto, ele vai trazer uma hierarquia de arquivos que você está inserindo no seu jogo. Ele já traz aqui para mim, como vocês podem ver, o layout. Eu tenho um layout e uma folha de eventos. E aqui tem uma pastinha, tipos de objeto. E esse tipos de objeto, por enquanto, está vazio, certo? Mas quando eu inseri o meu primeiro objeto e for inserindo outros objetos no jogo, ele vai começar a fazer com que essa hierarquia aqui seja aumentada. E é sempre bom a gente nomear, porque eu tenho agora no início um objeto, 2 objetos no máximo. Porém, quando o jogo começa a ser construído, dependendo do tamanho do seu jogo, você vai ter mais de 50, 100 objetos. E aí fica um pouco meio complicado de você saber qual objeto você está querendo trabalhar, seja um comportamento, seja um evento, uma ação ou algo dentro do seu jogo, se você não estiver nomeando, ok? Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui, vou dar um nome, eu vou chamar esse sprite inicial de personagem, ok? Vou clicar aqui no inserir, aí ele vai abrir uma janelinha pra gente. Assim que eu clicar aqui com essa, você pode perceber que o meu mouse modificou, eu vou clicar em qualquer lugar. Ele vai abrir uma janelinha. Inicialmente a gente não vai focar muito nessa janelinha, mas é aqui que nós trabalhamos tanto a adição das imagens como também as animações. Por hora, o que eu vou fazer é, vou escolher uma cor aqui, vou pegar o azul, vou pegar esse baldinho de tinta, vou pintar aqui e aí eu posso fechar e ele vai criar aqui para mim um quadrado azul no meu palco, ok? Como vocês podem ver agora, a minha barra de propriedades mudou. Então essa barra de propriedades, como eu estou com o objeto personagem selecionado, ele está trazendo as informações do meu personagem. E aqui no nosso projeto, como eu falei, ele colocou aqui o personagem dentro da hierarquia. Eu vou abaixar aqui um pouquinho essa aba de camadas, certo? O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou deixar um pouquinho mais próximo aqui. Eu vou diminuir aqui o tamanho do nosso personagem. Então, basicamente, o nosso personagem, ele tá aqui, ó, nesse momento, dentro da área que seria visível para o nosso jogador, certo? Porém, eu vou criar mais um objeto aqui, então, botão direito, inserir novo objeto, vou pegar aqui Sprite, vou dar um nome de obstáculo, vou clicar em inserir, clico em qualquer lugar, vou pegar aqui uma cor laranja, marrom, mais ou menos. Eu vou pintar, fechar aqui. E aí eu vou só modificar aqui o tamanho da visão do nosso palco. Eu vou pegar aqui, o que eu vou fazer?
Então eu vou criar uma espécie de barreira. Vamos fechar aqui. Se eu tiver com o meu objeto selecionado, eu apertar o Ctrl no teclado e puxar para o lado, eu faço uma cópia, ok? Então, fiz uma cópia aqui desse nosso obstáculo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou girar ele aqui, certo? Vou colocar aqui outra barreira, vou fazer mais uma cópia aqui, vou fazer outra cópia aqui, outra cópia aqui, mais uma cópia. Essa cópia aqui eu vou girar, vou deixar ela aqui embaixo. Opa, girei, não ficou certinho, tá ok. Vou puxar essa aqui até aqui, beleza? Então, basicamente, com os objetos, inicialmente no caso aqui eu estou utilizando apenas retângulos para exemplificar, mas vamos dizer que eu estivesse construindo aqui já então o cenário do nosso jogo. Podemos pensar, sei lá, talvez numa masmorra em que o nosso personagem tenha que caminhar conhecendo os cômodos dessa masmorra, né? As celas, enfim. Ou posso pensar, por exemplo, num jogo de labirinto. Posso pensar que isso aqui seria uma plataforma com obstáculos onde o nosso personagem não pode estar pulando, certo? Porém, uma das vantagens que o Construct traz pra gente é esse botãozinho aqui em cima, que é o botãozinho de visualizar. Ele vai abrir uma janela e vai trazer uma visualização inicial de como está ficando o nosso jogo. Só que tem um detalhe, como eu disse, o tamanho da área de visão que o nosso jogador tem agora é apenas esse pequeno pedaço. Então apenas isso aqui estará visível no momento em que eu inicializar o meu jogo. Como não tem nenhuma ação sendo executada, o restante do cenário não vai ser exibido inicialmente. Então vamos lá, vou clicar aqui no visualizar, ele vai abrir uma janelinha e como eu falei, demora um pouquinho aqui, vamos lá, opa. Vai devagar. Pronto, foi. Acho que é por causa do gravador de tela. Então, como vocês podem ver, mesmo que eu expanda aqui o tamanho, esse é o campo de visão inicial, certo? Mas eu não tenho nenhuma ação sendo executada, então eu posso clicar em qualquer tecla do meu teclado, mexer o mouse, que nada vai acontecer. Parece apenas uma imagem de um quadradinho azul, um fundo branco e um quadradinho, né, um retângulo marrom, ok? Eu vou fechar isso aqui. Uma coisa que a gente pode fazer agora, apenas para ilustrar como funciona aquela questão da movimentação da câmera, ok? Vocês não precisam se preocupar que a gente vai falar mais sobre essa questão de comportamentos, mas uma coisa que você vai utilizar muito no desenvolvimento do jogo é o comportamento. São ações pré-definidas que o Construct traz pra gente e nós podemos aplicar aos objetos no nosso jogo. Então, eu vou selecionar aqui o nosso objeto personagem e aqui eu tenho essa área de propriedades, está escrito aqui, ó, comportamentos. Então eu posso clicar aqui. Quando eu clico aqui, ele vai trazer essa janelinha de comportamentos que estão relacionados ao meu personagem. Eu vou adicionar um novo comportamento. Esse comportamento vai ser o comportamento centrar em, ou seja, eu estou dizendo o seguinte: sempre centrar a visão neste objeto, ou no ponto médio entre vários objetos. Significa o quê? A nossa câmera vai estar focalizada no objeto personagem. E conforme o meu personagem se movimentar pela tela, a câmera vai trabalhar o campo de visão que o nosso jogador tem do jogo em relação ao personagem no palco, beleza? Outra coisa que é interessante é que eu posso adicionar mais de um comportamento. Neste caso, eu adicionei um comportamento de centrar a visão da câmera, mas eu não dei nenhuma ação ainda para o meu personagem, então eu continuaria vendo apenas o ponto inicial. Então uma coisa que eu vou fazer aqui para podermos ter essa visão do que eu estou querendo explicar sobre a movimentação, eu vou adicionar um outro comportamento. E esse comportamento está aqui. Ele vai se chamar 8 direções. O que significa isso? Ele permite que eu mova um objeto para cima, para baixo, esquerda, direita e também nas diagonais, utilizando as teclinhas do nosso teclado, ok? As setinhas do teclado. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Então eu tenho dois comportamentos
adicionados ao meu objeto personagem. E basicamente, galera, eu já consigo fazer algo muito espetacular aqui com o jogo. Que quando eu clicar agora em visualizar, olha o que vai acontecer. Ele vai abrir e ele trouxe a câmera mostrando exatamente o ponto inicial do nosso jogo, certo? Porém, se eu clicar agora no teclado, olha o que acontece. O nosso personagem já se movimenta, tanto para cima quanto para baixo, em diagonais. É o movimento que é utilizado naqueles jogos de RPG, onde o jogador tem a visão de cima do personagem. E olha que legal, conforme eu movimento o meu personagem, você percebe que há um deslocamento na visão da câmera. Então agora a gente consegue explorar a cena e então enxergar o restante do nosso cenário. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Essa é a aula de hoje para não ficar muito complexo, não ficar muito extenso. Eu espero que você esteja gostando dessa minissérie. Dúvidas é só entrar em contato comigo e na próxima aula a gente aprende mais sobre os comportamentos. Um forte abraço, falou, fui!